Oi, Virgem! Muito boa tarde! Fico muito animada quando eu chego nesse signo, porque tem pessoas envolvidas nesse processo que são muito importantes para mim. Então, para mim faz toda a diferença o que vem aí de conselho para as pessoas do signo de Virgem. Então, vamos lá? O que o plano divino tem reservado para você, virginiano, virginiana, no mês de setembro? Vamos lá? Eu sou Marisa Lopes, para quem não me conhece, peço o seu like no meu vídeo, por favor, porque isso faz toda a diferença aos olhos do YouTube. E aí é mais fácil da gente continuar nessa sincronicidade de informações do plano divino e eu estar passando isso para vocês desta forma, tá bom? Na próxima terça-feira, dia 1º, haverá uma live no meu Instagram entre eu e o professor Alan da escola Zhang Fu de acupuntura. Ele é do Rio de Janeiro e ele é incrível. E deixem lá o seu oizinho pra gente às 8h30 da noite. Vai ser uma live incrível onde nós vamos falar sobre tarô. Ele também é tarólogo, apesar de ser acupunturista como eu. E eu desenvolvi um método de tiragem de tarô apenas para a saúde. Então, para você que é acupunturista, para você que é tarólogo, dá para agregar valor, mas não é financeiro, tá? Valor à sua consulta no sentido de que ela é muito esclarecedora, que ela é muito assertiva. E eu não me lembro de ter alguém que tenha me falado, não tem nada a ver isso que você está me dizendo. Então, descobrimos inclusive pessoas que estavam com um processo infeccioso urinário, descobrimos pessoas que tinham cálculo biliar, hipertensos, obesos e o porquê estavam obesos, problemas de pele seríssimos que foram resolvidos quando a pessoa foi encaminhada a fazer o tratamento de acupuntura para meridiano de pulmão, entre outras coisas, tá? Foi só um exemplo. É isso, terça-feira às 20h30 no meu Instagram. Agora vamos lá, Virgem. A gente já começa o mês, meu amor, com muita força divina. Essa mulher é a representação da deusa e este leão é a representação de Deus. E eles estão em equilíbrio na casa do momento. Então, qualquer coisa que tenha te passado na cabeça nesse momento, sobre algo ou alguém, é sobre isso que eu tô falando com você especificamente. Por quê? Porque é uma leitura geral e cada um vai entender que eu estou passando o recado de uma forma distinta, tá? E é isso mesmo que tem que ser. O Yin e o Yang estão presentes nessa carta. Sempre que eu estiver falando de Yin, eu estou falando da força feminina, da energia da mulher, da energia interna, do que é aqui de baixo, do que é escuro. E quando eu estiver falando de Yang, eu estou falando da energia masculina, do que é do alto, do que é claro, do que é expansão e entre outras coisas, tá? Aqui na carta da força, a gente tem essas duas forças em equilíbrio e é um puta recado para você de Virgem que no mês de setembro vocês terão a força necessária para atingir o objetivo que está te passando na cabeça nesse momento, seja ele de trabalho, de família, de amor, do que for. Você vai atingir esse objetivo em setembro. Ah, mas é adivinhação então. Não, não é adivinhação. Se o seu amor tá aqui e você vai para lá, obviamente que você não vai alcançar. Continua valendo o seu livre-arbítrio. Então você saiba usar para não faltar. Profissão e dinheiro. Essa carta saiu na casa de corte, como carta de corte. E
O mago é você tendo o domínio de todas as situações, conseguindo transformar o que não tá bom em coisas boas e fazendo as coisas magicamente, vamos dizer assim, acontecerem na sua vida. O mago tem um símbolo do infinito no chapéu, o que significa que ele já viveu muitas encarnações. Isso dá a ele uma sabedoria extrema sobre alguns assuntos. E nós estamos falando de profissão e dinheiro. Então leva isso em conta, tá? Ele tem um cajado na mão esquerda que me fala que ele é sábio, porque esse é um símbolo de sabedoria dentro das cartas de tarô. Seja no mago, seja no eremita, seja no papa, seja onde for, tá bom? E sobre a mesa da vida, na frente dele, ele tem todos os elementos mágicos que ele precisa para fazer as coisas acontecerem magicamente, entende? Então, se dentro da sua profissão você precisa ser cardiologista para fazer uma cirurgia cardíaca, então você tem que ter feito no mínimo medicina e se especializado em cardiologia. Se você é modelo, você tem que no mínimo ter um corpo bom de ser olhado para caber dentro das roupas das marcas que vão ser entregues a você para trabalhar. Se você tem 13 números maior do que deveria, tá fora do padrão. Entendeu o que é o elemento mágico? É ser o que você tem que ser, se especializar no que tiver que se especializar para atingir os teus objetivos dentro do trabalho, dentro da forma de ganhar dinheiro. Mas o mago diz que seja o que for que você tem que mudar para atingir esses objetivos, você consegue. Então, mãos à massa. Comunicação. Talvez a sua forma de se comunicar com quem quer que seja mude a partir do mês de setembro e para melhor. Alguns de vocês, teoricamente, têm se expressado, têm passado seu recado para o mundo de uma forma um pouco tosca, grosseira, de uma forma que você não gostaria que comportassem-se com você, tanto verbalmente, quanto fisicamente, quanto as expressões faciais. Então, coloque-se no lugar do outro quando você for se comunicar com alguém, com quem quer que seja. Eu sempre digo, do cara do Uber, ao seu pai, ao seu patrão, à sua melhor amiga, tanto faz. É comunicar-se de qualquer maneira com quem quer que seja. Consta que a carta da morte fala de transformação energética e não de morte física. Então, morre um tipo de energia para nascer outro. Percebe que essa foice de luz vem e corta trevas e transforma em luz? É porque vai entrar uma quantidade de luz na sua forma de se expressar, de se comunicar, que muda todas as coisas. Mudar a forma com a qual você consegue ganhar mais dinheiro dentro do teu trabalho, muda porque você tem a força de Deus e da deusa te guiando no como comunicar-se, enfim. Morre uma forma de comunicar-se e nasce outra que é muito mais luminosa e te leva aonde você quer chegar. Gostei, Virgem! Dons, talentos e criatividade. Eu sempre paro aqui e fico 3 horas falando do que são os dons, talentos e criatividade. Por quê? Porque quando a gente vai reencarnar, essa não é a nossa primeira encarnação, a gente é definido lá, em comum acordo entre todos os elementos desta família. Esse vai ser seu pai, essa vai ser sua mãe e essa vai ser você. Perfeito? Perfeito. Olha, mas junto com esta família, você especificamente dentro dessa família vai ter um pacotinho de desafios. Para quê? Para você evoluir. É para isso que você vai para a Terra, para ter uma evolução espiritual. Alguns chamam isso de karma. Eu acho isso pesado, porque
Quando a gente deve para alguém, a gente sabe o porquê que tá devendo, então tem que pagar, pronto, acabou, é simples assim. Mas quando você vem pra Terra e todo mundo fala, ah, você tá se fudendo porque você foi ruim, porque você foi isso, porque foi aquilo, será que você foi? Diz a lenda, mas você não lembra. Então é no mínimo injusto, e Deus e a deusa não são injustos. Nós viemos para a Terra para evoluir. E quando você vem para a Terra evoluir, você vem com livros que você ainda não leu para se aprimorar. Então, se você vai fazer faculdade de medicina, de novo, eu sempre vou pelo lado difícil da coisa, né? Você vai ter que ler todos os livros de medicina, senão você não vai aprender a matéria. Se você não fizer direito o colegial, que hoje acho que tem outro nome, é segundo grau, você não sai do segundo grau, não entra na faculdade, não faz pós, não faz, entende? Então, é isso que você veio fazer na Terra, evoluir. Só que você ganha também um pacotinho de dons e talentos. Para quê? Para você saber lidar melhor com esses desafios dos livros que você vai estar lendo na sua vida de aprimoramentos. Então, é como se eu te desse uma conta para fazer fodástica. Você vai fazer na mão? Se você tem uma calculadora científica, só se você for zoado da cabeça. Então, você pega a calculadora e usa, porque fica mais fácil a conta, percebe? Então, é essa a ideia de você entender para que servem os seus dons e os seus talentos. Ah, mas eu não sei quais são os meus dons e talentos, Marisa. É algo mais ou menos assim. Eu te pergunto, fulano, o que você faria da vida que você faz bem feito e independe de ganhar dinheiro? Você faz porque te dá prazer, você gosta. Então, você faz um bom bolo. Ah, mas eu só sei fazer esse bolo. Eu, por exemplo, só sei fazer bolinho de chuva. Se eu fosse viver de bolinho de chuva, eu ia ficar trilhardária, porque o meu bolinho de chuva é o melhor que existe. Eu sei que é, porque eu sei que é. Porque todo mundo que come sabe também. Ah, mas eu sou bom em maquiagem. Por que você não tem um canal no YouTube que nem todo mundo que ganha dinheiro com maquiagem? Eles são patrocinados. É importante para as boas marcas verem a marca dele no rosto de uma mulher bonita, bem maquiada, com a maquiagem dele. Ah, mas eu não sou boa em maquiagem. Você é boa em alguma coisa, minha filha. Você é bom em alguma coisa. Que seja para pintar uma parede, você deve servir. Entende o que eu tô dizendo? Todos nascemos com dons e talentos. E quando a gente coloca isso para fora, primeiro para nós. Sempre primeiro para nós. E depois para ajudar aos outros. Os outros quem? Todos os outros. Somos todos irmãos em Deus e na deusa. Portanto, somos todos deuses em ação. Somos irmãos e temos DNA de deuses e deusas. E as melecas que acontecem na sua vida, na minha vida e na vida de todo mundo, são as nossas péssimas escolhas. Pessoas que a gente permite que entrem na nossa vida, que falem com a gente como falam, que digam e que façam e aconteçam e a gente não se posiciona. Então, use os seus dons, os seus talentos para de fato ser uma deusa, para de fato ser um deus e instale na sua vida coisas boas, porque você tem esse poder. A gente abriu a casa com a carta do mago sendo carta de corte, ou seja, você faz e acontece mediante o que você quiser. O que é a lua? A lua são os seus medos. Por que você tem medo de colocar esses seus dons para fora? A sociedade como um todo, que ali tem o enforcado na sociedade para você, eles sempre vão te condenar. Então foda-se a sociedade, pensa só em você. Descobre por que você tem medos, porque aqui a lua fala dos seus medos e de coisas que são obscuras, incógnitas, coisas encobertas. Encare de frente os seus medos, vença os seus medos, transforme eles em luz.
Ah, eu tenho medo de andar de bicicleta, então eu nunca vou ter o prazer de andar de bicicleta. Sinto muito, andar de bicicleta é um tesão. Eu tenho medo de pisar no mar porque tem água marinha. Meu, quantas são as chances de você cruzar com uma água marinha? De se afogar? Vai pro mar ser feliz, minha filha. Para de ser louca. Descubra quais são os seus medos e encare-os de frente, para eles não mais te assombrarem. Saúde. Na saúde, você deve se jogar um pouco mais. No sentido de, por mais que seja difícil caminhar novamente, caminhar rumo ao que você deseja, se você não fizer isso, não vai atingir o objetivo de ser saudável. E eu não tô falando em ser saudável, ser perfeito fisicamente. Sabe aquele perfeito da sociedade? Não. Eu tô falando em ter suas artérias limpas, em respirar direito, em ter a pele saudável. E isso não significa que você é desse tamanho. Não. Isso significa que quando você não tem medo, quando você se joga, as coisas boas acontecem, tá? Então, eu não vivo sem carne. Será que não? Você já experimentou? Você já se jogou num mundo mais saudável para ver se você gosta? Tem uma amiga da minha filha, eu espero que ela ouça isso depois. Ela só come tranqueira. E ela é linda. E dentro, como é que ela é? Eu não sei. Talvez ela seja até mais linda do que quem é saudável. Mas a gente só sabe que o correto é comer direito, comer menos embutidos, comer menos tranqueiras. Você quer comer tranqueira? Problema teu, fica à vontade. É o teu livre-arbítrio. Mas aqui fala isso. Você vai cair no precipício aqui, ó. Se você continuar agindo dessa maneira com a sua saúde. Então vai pra vida viver. Vai beber socialmente. Vai comer tranqueira no McDonald's com seus amigos quando vocês saem. Porém, isso não pode ser a sua rotina. Entende? Não é não comer, não é não beber. É de vez em quando pode. Eu sou diabética e tenho uma regra absoluta de não pode. Nada pode, nem respirar pode para diabético, né? Então, não é verdade, já inventaram a insulina, já inventaram bomba de insulina, já inventaram os botões onde você controla a sua glicemia. Então você vai comer um doce na festa de aniversário do seu amigo, na sua festa de aniversário, veja quanto está a sua glicemia antes, tome sua insulina antes, para quando você comer o seu doce, você não ficar hiperglicêmico. Entre outras coisas, tá? Então, foi um exemplo, mas o louco é isso. Vá viver a vida com os dois pés no chão para não cair no precipício. Se continuar do jeito que tá, você vai se estabacar no chão e o tombo é duro. Pode ser alto demais, talvez você não suporte. Os amigos em outro momento. Os relacionamentos e as parcerias. É uma casa que fala de todo e qualquer relacionamento que você tenha. Seja ele com o seu marido, seja ele com a sua amiga, seja ele com o seu pai, tanto faz, tá? Até com quem não é parte da sua vida diariamente. Como eu sempre digo, com o cara do Uber, com o padeiro que acordou 3 horas da manhã para fazer o seu pão e você não deu nem bom dia pro cara. Então, os seus relacionamentos e parcerias têm como conselho a carta da justiça. E quando eu falo da justiça, eu sempre vou estar falando da justiça divina, de Deus do céu e da deusa da terra. E eles estão fazendo justiça no mês de setembro na sua vida. Eles pedem como conselho que se você sabe quem é um peso na sua vida, quem tá a mais, quem não agrega, quem é âncora e te leva para o fundo do mar, quem faz com que você não dê o próximo passo, seja cortado com essa espada da justiça por você. Sim,
põe numa guilhotina, põe a cabecinha no muro e dá uma facada, uma espadada, arranca essa cabeça fora para esse ser humano morrer da tua vida. Se é alguém que não agrega, tem que sair da sua vida. Se você não tomar essa atitude, o plano divino vai tomar, tá? Esta pessoa ou estas pessoas que te passaram na cabeça nesse momento serão tiradas da sua vida ou será tirado da sua vida. Por quê? Porque não faz mais parte da sua evolução. Você já passou o que tinha que passar com esse ser humano e agora é hora de ele tomar o rumo dele, ela tomar o rumo dela e você tomar o seu, né? Porque você já entendeu que isso aí não vira porra nenhuma. Então, se você não entender a princípio, não julga o plano divino, porque eles sabem o que é o melhor para você. Mesmo que você não saiba, eles sabem. E na próxima página do livro da tua vida, você vai entender que tinha algo mais, alguém melhor. E eu tô falando de alguém que te tirou o emprego, eu tô falando do seu primo, da sua amiga, do seu namorado, de qualquer pessoa que possa passar na sua vida, seus relacionamentos e parcerias. Eu sou um relacionamento seu. Se você acha a minha leitura ruim, certamente você deve me cortar da tua vida. Se você acha bacana, preserve o nosso relacionamento, a nossa parceria. Eu ouço o que é divino, digo para você o que é bom e você usa ou não de acordo com o que você quer, de acordo com o seu livre-arbítrio. Beleza? A roda da fortuna e as transformações de vida. Bom, se a roda é redonda, ela roda para frente. Se a roda não é um carro, ela não tem marcha ré. Então, deixa para trás as coisas que não agregam, que não fazem você crescer, evoluir e ir para frente. Esse é um super conselho, porque como eu disse no vídeo passado, nós não somos o super-homem. Então a gente não consegue fazer as coisas retrocederem na Terra. E a nossa vida é assim, não dá para voltar. É como a Terra, né? Ela tem um ciclo, um ritmo, e a vida é assim. Tem muitos planetas e a gente não tem que necessariamente colidir com alguém. Eles estão aqui, ó, ninguém tromba com ninguém. A gente tem um perfeito equilíbrio para o transformar-se de Virgem em Setembro, porque a gente tem Yin e Yang o tempo todo. Equilíbrio energético de forças opostas e não é uma boa e outra ruim. Lembra que eu sempre digo, uma é uma, outra é outra e elas se complementam. Elas têm que estar no mesmo patamar, porque senão vira doença. Então, aqui nas transformações e viagens, pode ser sim que você vá fazer uma viagem. Por quê? Porque a vida é redonda, ela anda para frente e pode ser que a vida se apresente de uma maneira que você fique surpreso com isso, tá bom? Mas transformações virão. Existem energias que conspiram a seu favor para que as transformações aconteçam de modo produtivo, positivo, benéfico, enriquecedor. Espiritualidade. Por que você tem dúvida? Acredita, segura na mão da deusa, segura na mão de Deus. Fala mais com o seu anjo de guarda, Virgem. Eu não acho que essa carta queira dizer que você está enamorado da espiritualidade. Eu acho que você tem muitas dúvidas e você deve estudar mais cada uma das possíveis oportunidades religiosas, vamos dizer assim, que se apresentam. Como eu sempre digo, eu não tenho uma religião, mas se te faz bem ter uma religião, tenha. Só não seja ludibriado, sabe? Os falsos profetas, enganadores, os pastores que andam de Mercedes e o público dele anda de carroça, ele mora no palácio, o cara mora na favela. Não deve estar muito equilibrado esse relacionamento. Mas fora isso, você pode ser o que você quiser da vida, usar o rótulo que você quiser. Sou evangélico, sou umbandista, sou kardecista, sou qualquer coisa. Mas tudo na medida certa, tá? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, para você não ficar
defasado, vamos dizer assim, tá? Mas dentro da espiritualidade, você deve prestar mais atenção aos seus dons. Você certamente tem intuições sobre coisas que você não usa. Certamente você sente e vê coisas que você não usa a seu favor. Tá perdendo tempo. Amigos e a sociedade. Bom, para os seus amigos, alguns amigos que de verdade não eram seus amigos, você acordou. Você é de pernas pro ar, tudo que tá nos bolsos cai. Você tá de mãos amarradas e não pode fazer mais nada. E esses urubus esperando você vir a óbito para comer a sua carne. Ou seja, alguns dos teus amigos, que não são seus amigos, te veem assim. Querem mais é que você se foda. Por quê? Porque provavelmente você não atingiu o objetivo que eles esperavam que você atingisse. Então, para eles você está devendo. Só que não, você pensou em você primeiro. Por quê? Porque quando você está de ponta cabeça sobre qualquer situação, não só nessa casa, você tem que olhar a vida por outro ângulo. E quando você olha de outra maneira, você enxerga coisas que com a cabecinha sobre o pescoço, olhando reto para o horizonte, não conseguia ver. Tá? Então, o conselho dessa carta com relação aos amigos e à sociedade, não tente agradar aos outros, tente agradar você. Para não ficar de cabeça para baixo, para não ficar devendo algo para alguém que não paga suas contas, que não agrega nada, que não muda coisa alguma, tá bom? No seu inconsciente é a casa que fala do que você sabe, independente de tarô, independente de Marisa, independentemente de quem quer que seja. Você é muito papisa. E a papisa é uma pessoa que no lado de sombras dessa carta, ela se coloca em segundo lugar, o que é péssimo para sua evolução. Porque você é a pessoa mais importante deste mundo. Nem a sua mãe, nem o seu pai, nem a sua amiga, ninguém. Você deve ser sempre em primeiro lugar. Se o outro não vai gostar da sua atitude, o problema é do outro e não teu, tá? E a papisa, ela tem uma intuição fodástica, por isso ela tem esse terceiro olho tão grande, que é para te ver melhor. E ela tem esse chapéuzinho com o símbolo do infinito, essa tiarinha, não chapéuzinho, dizendo que a ligação dela com o plano divino é muito grande, é muito responsável, deveria ser pelo menos. Então, quando você tem dúvida lá nos enamorados, na casa da espiritualidade, respira fundo e acredita no que vem. Porque vem coisa boa por aí quando você crê na deusa da terra, no Deus do céu e no seu anjo de guarda, entre outras coisinhas mais. Tá bom? A papisa tem sobre as pernas dela um contrato. Esse contrato, esse papiro, pode representar um contrato para muitos de vocês. Muitos. 1, 2, 3, 4, 5. Pode representar também uma receita médica, porque se você for louco demais e cair no precipício, que o louco foi a carta que saiu na casa da saúde, aí talvez você precise de uma receita médica para resolver o probleminha instalado, né? Mas não, eu creio que quando a papisa passa a olhar para ela antes de olhar para os outros, primeiro ela, depois os outros, e ela dá o melhor dela como toda mãe, porque como eu sempre digo, a papisa não é mulher, ela é mãe. E ela dando o melhor dela em todas as situações, ela vai se colocar num patamar onde sim, um contrato acontece. Ela vai adquirir um bem ou ela vai conseguir um contrato de trabalho, algo que seja bastante benéfico para a sua vida em setembro, Virgem. E fechando o tarô, o conselho do plano divino para você é o Papa. O Papa é o cara que mais tem ligação com a divindade. Então,
O Papa é sábio porque ele tem o cajado, é sábio porque ele tem o livro das encarnações dele na mão, é o livro da vida. Tem essa coruja representando isso. E de novo, tem o contrato que a coruja está lendo. Então, meu amigo, por que você está esperando para acreditar na divindade que existe dentro de você? Faz o seu melhor. Batalha e conquista tudo que você é capaz de ter, porque você é merecedor de tudo que está vindo para você em setembro. Não esquece de estar comigo terça-feira às 20h30 no meu Instagram para minha live com o professor Alan da Escola Zang Fu de Acupuntura. Nós vamos falar de um método novo de tiragem que agrega valor incrível à sua consulta de acupuntura e de tarô, tá bom? Fica com a deusa, fica com Deus e tenha um setembro encantado, mágico, porque você merece. Fui!